seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Hoje nós vamos conversar com a neuropsicóloga Juliane Rodrigues Gonçalves, que acaba de se tornar mestre em educação pela Unicamp, abordando o tema psicopatologização na aprendizagem. Se você atua na área da educação ou tem filhos em idade escolar, certamente tem muita curiosidade nesse tema. Então, fica aqui com a gente que a Ju vai nos explicar tintim por tintim. Bem-vinda, Ju! Olá, Mina, tudo bem? De novo aqui no Lado a De Lado. novo, que delícia, né? Sempre uma delícia estar aqui com você. A profissional competente tem que vir no Lado a Lado, né? Ju, primeiro parabenizá-la pelo mestrado, né? Obrigada. Mais um ciclo vencido, né? De formação. Um ciclo importante. Importante. Então vamos no nosso tema, né? O que é esse fenômeno da psicopatologização? Até difícil de falar, né? Da psicopatologização na aprendizagem. De uns tempos para cá e após a pandemia, acentuou muito o número de diagnósticos de crianças em escolas com problemas de aprendizagem. E aí a gente fica se perguntando, de onde vem essa quantidade de diagnósticos? Por que tanto diagnóstico agora, que antigamente não era assim? Então, a gente aí tem algumas possíveis explicações para esse fenômeno, né? A primeira questão é o desenvolvimento da ciência, né? Porque cada vez está mais acelerado esse processo de investigação, as pesquisas em neurociência, que contribuem muito para a gente entender o desenvolvimento das crianças, das pessoas em todas as suas faixas de idade, a questão da aprendizagem, né? Hoje a gente sabe muito mais sobre o processo de aprendizagem do que há 20, 30 anos atrás, e isso cada vez vem se acelerando, né? No sentido de a gente... A cada semana tem estudos novos, artigos científicos descobrindo coisas novas, também por questão da tecnologia, que hoje as pesquisas são muito facilitadas para esse processo, né? Então, o acesso a essas informações sobre diagnósticos ficou muito mais tranquilo da gente conseguir essas informações. E também tem um outro lado que, com as redes sociais, as informações acabam sendo lançadas ao vento e muitas vezes de forma descontextualizada. Então a gente tem uma enxurrada de informações equivocadas circulando nas redes sociais, na internet, sobre diagnósticos, testes sem nenhuma evidência científica, que você preenche lá 2, 3 perguntas e você já sai com um diagnóstico. Por exemplo, você tem déficit de atenção e você acabou de descobrir agora aos 40 anos de idade, né? Você tem soluções mágicas, então termine com a sua síndrome do pânico em 30 segundos. E com a vida que a gente tem hoje, de trabalho, de compromisso, de uma série de responsabilidades que a gente vai assumindo, essas informações rápidas e prontas acabam vindo como uma mão na roda para quem está com dúvida, para quem está enfrentando uma dificuldade no dia a dia. E isso acaba disseminando essa cultura de tudo ter que ter um diagnóstico, tudo ter que ser explicado por um problema, como um sintoma. Então, esse fenômeno, eu optei por dar um foco, colocar uma lente nisso. A minha dissertação, ela não tem solução mágica, ela não tem explicações verdadeiras no sentido de precisas. É uma lente para a gente começar esse debate como um alerta, como uma forma de tomar consciência para que a gente não caia no reducionismo de sair rotulando pessoas. Principalmente crianças, Principalmente crianças. E Ju, aqui para situar o nosso público, quais são os principais problemas de aprendizagem que as crianças enfrentam? Essa é uma pergunta muito importante e que cabe aqui também um parênteses. Dificuldades de aprendizagem todos nós temos,
Nós não temos a perfeição de compreender, de ter interesse por todas as áreas do conhecimento, de habilidades, né? Eu escolhi minha profissão, não foi à toa, você também. Eu também. A matemática não é uma coisa agradável. A gente vai por interesse mesmo, por assuntos que nos deixam mais confortáveis, Sim. que brilham os nossos olhos, outros nem tanto, enfim. Então, duas distinções a gente precisa fazer. As dificuldades de aprendizagem são comuns, porque talvez se não houvessem dificuldades de aprendizagem, talvez não fosse necessário a gente ir para a escola, porque a gente não precisaria da intervenção de alguém para nos ensinar se a gente tivesse todas essas habilidades já desenvolvidas. Todo mundo ia ser autodidata, né? Exato. Nós somos seres sociais, então a gente aprende também no convívio, na conexão com as pessoas. O convívio social não é fácil, né? A gente está falando de diferenças entre as pessoas, de conflitos de ideias, de uma série de coisas que a escola traz a oportunidade da criança sair do núcleo familiar e entrar no núcleo social, né? Ou sair e se abrir para o núcleo social no sentido de compreender que o mundo não se restringe às quatro paredes da casa da gente. Então, é importante a gente pensar que, assim, ao longo do processo de escolarização, as crianças vão apresentar em algum momento dificuldades, e dificuldades que não são específicas de aprendizagem, mas que vão impactar na aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança que está passando por uma situação familiar onde os pais estão se divorciando. Tá. É uma criança que está preocupada, é uma criança que está triste, é uma criança que está vivenciando esse momento e que ao chegar na escola vai querer conversar sobre esse assunto com os colegas, vai apresentar tristeza, vai apresentar preocupação, vai apresentar um distanciamento da atenção em relação ao conteúdo. Mas tem uma motivação específica. Mas tem uma motivação específica, uma ocorrência pontual que vai impactar nisso. Então, a isso a gente dá o nome de dificuldade de aprendizagem. Tá. Que é passageira, que é temporária e que vai acontecer de inúmeras formas diante do momento de vida que ela vai passar. E tudo bem. Porque ela não tem a dificuldade de aprender. Ela está passando por questões sociais, familiares, de doenças, de qualquer circunstância pontual que afeta naquele momento essa aprendizagem. E nós temos também episódios onde eles são encarados de uma forma multifacetária, né? Então a gente tem uma série de fatores que vão interferir, incluindo fatores neurobiológicos, de neurodesenvolvimento, né? Então, alguma questão neurológica ou do desenvolvimento biológico que está prejudicando a atenção dessa criança, que está prejudicando a audição, que está fazendo com que essa criança não consiga desenvolver a linguagem escrita. E aí a gente está falando dos transtornos de aprendizagem. Que aí a gente tem a dislexia, a gente tem o déficit de atenção, a gente tem o déficit de processamento auditivo, a gente tem crianças com uma dificuldade de compreensão de raciocínio lógico. Portanto, tem crianças com diagnóstico de descalculia, que a gente chama. Tem as condições mais severas, que é a deficiência intelectual, que a criança chega num patamar de desenvolvimento de aprendizagem e dali ela não avança mais. Então, são questões que têm uma forte questão biológica que interfere nisso. Então, essa distinção é muito importante. Porque se a gente fizer um olhar só de sintoma, essa criança está aérea, ela não consegue prestar atenção, ela não rende no conteúdo, não apresenta um bom desempenho na prova, mas ela não presta atenção, então ela tem déficit de atenção.
Não, cuidado. Pode ser Pode ser um aspecto social, familiar, uma meio, questão do meio, né? Do meio ambiente, que a gente precisa entender o contexto, traçar estratégias para essa criança conseguir avançar. E esse fenômeno da psicopatologização é uma coisa atual ou já acontecia ou piorou nos últimos tempos? Já acontecia, né, em menor escala, e também tem uma série de coisas que a gente precisa considerar tudo isso. Quando a gente fala que a gente precisa olhar o contexto da criança, é importante a gente olhar esse outro contexto também para esse fenômeno. A gente tem hoje um sistema educacional que praticamente é o mesmo que nós vivemos, eu não vou falar quantos anos atrás, tá? Vamos falar assim, uns 30. Tá bom, né? Tá bom. Então, assim, um sistema educacional que fragmenta o conhecimento em disciplinas. A partir do 5º, do 6º ano do ensino fundamental, cada disciplina é um professor diferente. Então, aquele professor conhece a criança a partir do conteúdo que ele dá, apenas isso, ele fica com a criança 50 minutos ou 2 aulas de 50 minutos e vai embora. Entra outro. Partezinha daquela criança. É uma parte da criança. E é a mesma coisa quando a gente fala da medicina, com essa especialização que a medicina tem. Então, eu tenho um problema no joelho. Hoje em dia, às vezes eu nem procuro mais um ortopedista, eu procuro um ortopedista especializado em joelhos, né? Então, que vai ver o meu joelho. Então, esse processo faz com que o sistema educacional fragmente o aprendizado. A gente sabe que existe uma questão hoje de carreira profissional na educação, uma profissão extremamente desvalorizada socialmente, né, e economicamente. Os professores precisam acumular 2, 3 jornadas de trabalho por dia para conseguir sobreviver. As questões burocráticas são muito requisitadas dos professores. A gente não pode entrar numa sala de aula e dar aula. Nós temos que preparar essa aula antecipadamente. Se a gente fizer uma atividade, a gente tem que corrigir, devolver. A gente tem que conversar com os pais, fazer reuniões, fazer eventos. Não é só a sala de aula. Não é só a sala de aula. Então, com a disseminação de informação, esse acesso à informação pela tecnologia, pelas redes sociais, meio que foi uma solução mágica para explicar os problemas que a gente vive dentro da escola, que a gente já vivia. Mas que hoje acaba sendo até assim, nossa, essa criança tem déficit de atenção, então vamos encaminhar para alguém que cuide, para alguém que trate, e essa criança venha para a gente já com recomendações do que eu preciso fazer, né? Então, é um fenômeno muito complexo, que não dá pra gente falar por que aumentou, e não é só por conta de rede social, de tecnologia, mas tem esse contexto de política, de economia, de uma série de coisas que impactam no sistema educacional que a gente tem aqui hoje. E Ju, para ter um diagnóstico sério sobre um problema de aprendizagem, precisa de um laudo médico. Sim. E de que especialidade seria? E a maioria das crianças, para conseguir algum tipo de atendimento diferenciado dentro da escola, precisa levar um laudo, é isso? Sim. Então, não é uma obrigatoriedade a escola só se movimentar a partir de um laudo. Porque na medida em que dentro de uma escola a gente observa e identifica que uma criança tem essa dificuldade, é nossa obrigação como educador buscar estratégias, modificar metodologias de aula para alcançar essa criança. Você já foi professora, você sabe que a gente nunca vai ter uma turma homogênea. Cada criança tem sua personalidade, cada criança tem o seu contexto de vida, o seu temperamento. Crianças mais tímidas, crianças mais soltas, crianças mais agitadas, crianças mais quietas.
e que uma única metodologia para uma aula não vai alcançar todas as crianças com essa diversidade que elas têm. Sim. Então a gente precisa diversificar tudo isso para conseguir ajudar uma criança que descartamos a possibilidade de ser apenas uma dificuldade diante de um contexto social ou de uma condição familiar ou de uma condição de saúde temporária que essa criança está vivendo, e a dificuldade persiste. A gente vê que a criança não consegue avançar no processo de aprendizagem. Então a gente encaminha essa criança para uma avaliação, né? E tem uma série de profissionais da saúde que podem colaborar com esse processo. Então a gente tem o psicopedagogo, que vai identificar se essa criança tem lacunas de aprendizagem, que ficaram conteúdos e que agora esses conteúdos fazem falta e ela não consegue avançar. Tá. Então precisa estimular essas lacunas ou resgatar essas lacunas. A gente precisa, lacunas hoje muito presentes por conta dos 2 anos da pandemia, que essas crianças tiveram aulas online. Sim. E a gente sabe o quanto foi difícil para as famílias, para as crianças, e que gerou muita lacuna. Não tinha como a gente estar próximo dessa criança para saber se ela realmente estava aprendendo, se não estava, né? Que dificuldade ela tinha. As crianças tinham vergonha de abrir a câmera, de fazer perguntas. Então, começou um processo de lacuna decorrente da pandemia que acentuou também essas dificuldades agora. Então, é legal que a gente encaminhe essa criança para vários profissionais. Então, um psicopedagogo que avalie se tem lacuna. Se tem lacuna, faz uma intervenção e vamos ver o resultado. Criança evoluiu? Segue. Tá. Não tem laudo. Criança não evoluiu. Então, a gente começa um processo de investigação. Primeiro, essa criança, ela passa com uma fono, por exemplo, para investigar se tem alguma questão de audição interferindo, de processamento da informação, porque os sintomas entre os diagnósticos são muitas vezes muito parecidos. Tá. A gente pode, às vezes, fazer uma avaliação neuropsicológica, que é a minha especialidade, e a gente descobrir que essa criança tem uma questão muito séria, que ela não consegue se concentrar, que ela não consegue, às vezes, é muito agitada, não consegue ficar quieta no lugar, atrapalha a aula, fica andando pela sala. A gente pode levantar a hipótese de um déficit de atenção, mas isso só vai se configurar se eu descartar que ela tem que ela não tem um problema de processamento auditivo. Porque se ela tiver algum problema de processamento auditivo, vai impactar na atenção do mesmo jeito. Então, é um trabalho que precisa ser multidisciplinar. Então, a fono pode fazer a avaliação, a TO pode fazer uma avaliação para a questão motora, o psicólogo pode descartar a questão emocional, o neuropsicólogo avaliar as funções cognitivas de aprendizagem, as funções executivas. Então, cada profissional na sua área contribuindo para avaliar, tá ok, tem alguma alteração aqui, tem uma alteração ali. Com esse conjunto de informações, a gente levanta uma hipótese. E aí a gente encaminha para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil. Que na verdade daria Que aí, com base em todas essas informações já avaliadas, vai realizar exames de imagens do cérebro, vai fazer uma avaliação mais profunda da parte biológica para que confirmar ou não a hipótese. E aí, para a escola, o laudo com o diagnóstico é o laudo médico que bate o martelo. Mas uma criança que ainda não passou com um médico para validar o diagnóstico, mas passou comigo, passou com uma fono e já tem hipóteses de dificuldades realmente que podem levar a um transtorno, a gente já faz recomendações para a escola de estratégias para ajudar esse aluno a evoluir. E a escola já pode adotar essas estratégias independente de ter a confirmação do diagnóstico em si. A gente não precisa esperar o médico e travar essa criança. Tá.
Mas a gente pode ir modificando estratégias para ir já pensando em como ajudar essa criança até que o diagnóstico seja fechado. Ô Ju, eu tenho uma preocupação com um aspecto aí, de um diagnóstico um pouco assodado, de um diagnóstico assim, um pouco apressado, né? Que pode acabar trazendo para a criança um rótulo. Sim. E que possivelmente ela vai levar para a vida escolar dela toda, para a vida toda, às vezes, sim, né? Sim. E que pode causar outros problemas, né? Emocionais, sim, sociais. Sim. Como que você vê essa questão? Essa é uma lente também que a gente tem colocado e tem debatido muito nos grupos de profissionais de saúde, porque a gente não pode ter essa visão reducionista de ter um checklist de sintomas e a emissão de um laudo. Como a gente conversou no início, é uma série de fatores, é um contexto todo que precisa ser analisado e, de preferência, por vários olhares de vários profissionais da saúde para que a gente não caia nessa armadilha de ele apresenta todos esses diagnósticos, esses sintomas, porque a gente tem referenciais para diagnóstico. Então, tem o CID, a gente tem o DSM, né, na psicologia, que tem lá a lista dos sintomas, quanto tempo esses sintomas aparecem, que aí nos dá o norte para dizer sim, é um transtorno ou não. Tá. Mas apenas esse checklist de sintomas não pode ser suficiente para a gente emitir um laudo. E isso a gente precisa debater muito atualmente, porque assim, ainda acontece. Né? É muito comum, eu trabalho em escola há 29 anos. Então, e recebo esses laudos, né, das famílias que trazem para a escola. E muitas vezes você vê um laudo de uma criança que, por exemplo, não passou por nenhum especialista de saúde, passou uma vez com um neurologista em uma consulta e já saiu com o diagnóstico, sem nenhum exame, sem nenhum tipo de investigação mais profunda. Ou um laudo que vem de um único profissional com uma descrição que fundamenta os sintomas que a gente tem como critério para avaliar se é um diagnóstico preciso ou não, mas baseado em sintomas. Não leva em consideração dinâmica familiar, não leva em consideração uma série de fatores culturais, sociais que vão impactar no processo de aprendizagem. E aí esse diagnóstico pode virar um problema. Por quê? Porque pode ser um diagnóstico equivocado. A gente vai fazer intervenções pedagógicas, muitas vezes. Por exemplo, se é um déficit de atenção, essa criança ela não consegue reter a atenção. Então, em alguns casos, se for um diagnóstico reduzido, né, ou muito simplista, a criança pode entrar com uma medicação sem necessidade. Sim. Ou a gente pode falar assim, não, ele não consegue prestar atenção, então a gente precisa fazer intervenções no processo de avaliação. A gente precisa pegar as avaliações que a turma faz e para esse aluno transformar em questões objetivas. Fazer uma avaliação diferenciada. A gente faz uma avaliação diferenciada para atender ao requisito de ele não consegue se concentrar. Então, essa criança não pode ter um enunciado, por exemplo, complexo com 3 comandos. A gente tem que quebrar em 3 enunciados. E aí a gente facilita esse processo de aprendizagem. Mas a gente não pensa nas ferramentas para essa criança sair. Inicialmente pode ser útil isso, mas a gente tem que pensar isso a longo prazo. Eu não posso fazer com que essa criança com diagnóstico de déficit de atenção tenha uma prova reduzida ou mais objetiva e isso se permaneça para todo o processo educacional. Porque quando chegar lá na frente no vestibular, não vai ter, né? Não vai ter. Quando chegar no mercado de trabalho, não vai ter. Para ler um artigo científico, para participar de uma equipe, de um lançamento de um projeto, não vai ter isso. Então, o diagnóstico não pode ser uma muleta que sirva para justificar uma dificuldade.
Ele tem que ser uma ferramenta para a gente identificar que algumas estratégias de aprendizagem não servem para aquela criança e que a gente precisa desenvolver outras para garantir que ela aprenda como as demais. Ju, esse fenômeno da psicopatologização, ele acontece mais na escola pública, na privada, ou não tem essa diferenciação? Não tem essa diferenciação. Hoje a gente vê esse fenômeno acontecendo em ambas as redes, tanto na particular quanto na pública. E como é que foi esse estudo que você fez para o seu mestrado? Na verdade, esse estudo, ele começou por conta de um incômodo pessoal. Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei em escolas. E eu fiz o processo inverso, né? Então, eu sempre trabalhei em escolas e agora há 8, 10 anos que eu comecei a clinicar. Tá. Então, essa visão de bastidor de escola, né? Essa visão do quanto uma avaliação clínica, às vezes, não tem tanto conhecimento sobre o que se passa dentro de uma escola, como é que funciona formação de professor, como é que funciona a rotina da escola, a própria gestão da sala de aula, né? Hoje a gente tem salas grandes, lotadas, esse fenômeno de categorização ou de quebra das disciplinas. Então, uma série de fatores que quem está fora da escola, às vezes, não tem essa noção de que isso também pode impactar, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado no sentido de não cair realmente nesse reducionismo. E você fez entrevistas com professoras, educadoras? E a partir dessa vivência dentro de escola, eu passei a ter contato, né, com crianças que passavam por avaliações clínicas, eu recebia esses relatórios, eu atendia esses profissionais e a gente recebia instruções de coisas que a gente precisava fazer dentro da escola para essa criança e às vezes a gente não enxergava aquela criança como vinha pintada no laudo. Tá bom. O laudo vinha de uma forma completamente estranha para você. Porque às vezes você fala assim, mas será que é a mesma criança? Né? Porque assim, apesar dela ter uma dificuldade de reter a atenção na sala de aula, é uma criança super bem acolhida pelos colegas, tem uma interação social super bacana, criativa, uma série de potencialidades que você fala assim, meu Deus, como assim? Né? Então, de onde saiu isso? Né? Tem uma dificuldade pontual, mas será que realmente é uma limitação para essa criança, essa dificuldade? E a gente, dentro de escola, a gente tem muito contato com as famílias, a gente faz reuniões individuais com as famílias. Muitas vezes o pai marca para falar com a gente sobre um assunto específico de tarefa de casa e de repente você se vê na sala de atendimento fazendo uma sessão de terapia ali, né, entre aspas, porque o pai traz uma série de outras questões que estão acontecendo na família e você fala, então talvez não seja só a criança que tem essa dificuldade, tem um monte de coisa por fora acontecendo. Então isso começou a me incomodar e depois de 20 anos de profissão dentro como psicóloga escolar, eu resolvi ir buscar esse outro lado, que é o lado clínico. Fui me formar para fazer essas avaliações, entender como essas avaliações funcionam, fui fazer a neuropsicologia, fui fazer pedagogia, para entender também essa questão da didática, da forma como a gente pode abordar essas crianças, né? De como essas crianças desenvolvem o processo de aprendizagem. Então, a partir disso, começou um incômodo pessoal, até na clínica, no consultório, dessa enxurrada de procura por um diagnóstico.
né? Então, assim, olha, Ju, eu vim aqui porque eu tô vendo meu filho com algumas dificuldades e, assim, pelo que eu li, que eu pesquisei, ele tem tal sintoma, então eu vim aqui atrás de um laudo de déficit de atenção porque eu sei que isso vai facilitar o processo dele na escola. E aí eu fico 2, 3 sessões conversando com essa família, tentando entender contexto. E às vezes a gente nem avança na avaliação, porque a gente fala assim, vamos fazer uma estratégia de uma intervenção pontual, às vezes só emocional, com psicoterapia focada no comportamento, ou vamos encaminhar para uma psicopedagoga, ver se não é uma dificuldade de compreensão apenas do conteúdo, trabalha esse conteúdo de outra forma e daqui 6 meses a gente volta e avalia o progresso. A maioria das vezes resolve, outros não. Então, assim, mas tem que ter esse olhar cuidadoso. E aí, por conta disso, eu resolvi trazer esse assunto à tona para fazer uma pesquisa, não para trazer receitas, mas para que a gente coloque esse assunto em pauta, para que a gente debata esse assunto e não fique também culpabilizando profissionais de saúde que fazem diagnósticos. Eu acho que o contexto é muito maior que tudo isso. Mas você foi também ouvir outras educadoras sobre essa questão, né? Fui. Então, a ideia do trabalho era a gente... como eu me incomodava particularmente com essa questão do excesso de diagnósticos, eu queria entender o que se passa na cabeça do professor, como ele entende esse fenômeno. Tanto o professor quanto gestores pedagógicos, são coordenadores, o pessoal que cuida aí dessa parte mais pedagógica da escola. E aí eu fiz um questionário com perguntas abertas, né? Então, que leitura você faz desse fenômeno de aumento de diagnóstico na educação? Aí perguntei, quais são as dificuldades de aprendizagem que vocês identificam na prática de vocês? E fiz 3 perguntas. E uma terceira pergunta que era, a que fatores vocês atribuem esse aumento de dificuldades laudadas? E aí, menina, apareceu de tudo, né? Confesso que tive uma frustração muito grande, porque eu emiti mais de 200 questionários para essa pesquisa e eu tive muitas negativas para responder o questionário. Pouco retorno? Pouquíssimo retorno. E até compreensível. Jornada de trabalho exaustiva, mais um papel para preencher. Sim. Né? Esses diagnósticos eu não sou especializada nisso, então eu não quero responder. Então, uma série de algumas com justificativa, não vou responder, estou muito atribulado na rotina. Outras, é um assunto que me incomoda, eu não estudei muito isso, então não quero me expor. Outros nem resposta deram, fiquei no vácuo, né? Então, a gente conseguiu, e assim, foi para toda a região aqui. Salto, Itu, Indaiatuba, Itatiba, Atibaia, onde eu conhecia pessoas que atuavam em redes, eu disparei. E a gente conseguiu o retorno de 19 educadores. 19. Como não era uma pesquisa quantitativa, né, a gente optou por fazer essa análise dessas narrativas. Foi uma pesquisa qualitativa no sentido de, então vamos pegar essas respostas que nós tivemos e a gente categorizar essas respostas para que a gente entenda como que o professor está concebendo esse fenômeno. Como é que ele está concebendo? A partir das respostas que a gente teve, a gente conseguiu categorizar em 5 pontos, né? Um primeiro ponto que a gente chamou de uma visão mais científica e de um conhecimento pluricausal.
Então, o professor mais antenado, que estuda mais, que tem mais formações nessa área de aprendizagem, de neurociência, de didática, e ele entende que é um fenômeno complexo, que não é só um sintoma, né? Aí nós tivemos outra categoria, que foi uma categoria que a gente chamou de senso comum, né? Então, o achismo, eu acho que sem evidência científica nenhuma, sem nenhum argumento sólido que trouxesse um raciocínio coerente para o que está sendo vivido. Uma outra categoria que é de culpabilização. Então, isso está acontecendo porque as famílias não são parceiras da escola. Tá. Isso está acontecendo porque os pais são muito permissivos. Isso está acontecendo porque ninguém mais tem saúde mental nesse mundo. Tá. Né? Muito genérico, né? Aí, mas culpabilizando alguém Tá. ou alguma situação. Uma outra categoria que era a questão de você identificar que o problema está na criança. Então, a criança não tem capacidade para reter a atenção. A criança não tem capacidade para aprender tal conteúdo, né? Essa visão muito de sintoma-doença, Tá. né? E uma visão também que a psicologia também aprendeu quando iniciou com a medicina, porque a psicologia veio também da medicina, né? Uma visão muito biológica das situações, uma visão de que, vamos falar bem claramente, né? Hoje, quando você procura um médico, você procura porque você está com dor. Sim. Você procura porque você está com algum sintoma, né? E aí você vai numa consulta, qual é o foco desse atendimento? É a dor. É a dor, a doença. E hoje começa um movimento que está engatinhando, mas que os cursos de medicina, os médicos, a gente tem visto pós-graduações já questionando esse modelo de que a gente busca saúde, mas ninguém fala em saúde, só se fala na doença. Então, existe um movimento hoje chamado Medicina do Estilo de Vida, que está engatinhando, mas que está começando esse trabalho de conscientização dos médicos, de mudança de paradigmas, de que a gente precisa olhar para a saúde, não para a doença. Porque a doença, ela é inerente ao corpo, ninguém tem um corpo perfeito. E na aprendizagem da criança, do adolescente também, né? Ninguém passa impune as coisas da vida, Exato. Os momentos difíceis, né? Então, esse movimento novo, que é chamado Medicina do Estilo de Vida, ele iniciou apenas para médicos e hoje já tem programas abertos para os demais profissionais de saúde. Então, eu estou concluindo uma pós-graduação agora em fevereiro de Medicina do Estilo de Vida no Einstein. Não para essa mulher, gente, não para. E já tô triste porque tá acabando. Onde a gente discute exatamente essa necessidade de mudança de paradigma, que é, vamos olhar para a pessoa, né? Quantas vezes a gente vê que um idoso vai buscar toda semana uma consulta médica por uma dor aqui, uma dor ali, e se ele tiver uma atenção de alguém que converse com ele, a dor passou. Né? Então, a questão da solidão, uma série de coisas que a gente também precisa aprender a olhar. A solidão que está assolando as crianças por conta do excesso de rede social. Elas estão ali, quietinhas, sozinhas. Com o celularzinho na mão. Agora as escolas não podem mais ter o celular, isso é uma iniciativa muito bacana, mas também não pode parar por aí, a gente não pode relaxar nesse processo, a gente tem que conscientizar essas crianças, conscientizar as famílias, né? Pra gente finalizar aqui, para dar um fecha, né?
Senão a gente fica aqui até amanhã. Nesse contexto aí da psicopatologização, da aprendizagem, qual então é o papel da escola, da família, da psicologia? Eu acho que a gente precisa se unir para a gente repensar o modelo educacional, que isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, envolve uma série de coisas complexas, que são políticas públicas, que são a própria conscientização das famílias sobre esse fenômeno, a conscientização dos professores, das escolas, formação dos profissionais da educação, né? Porque cada dia aparecem coisas novas e parece que a gente está sempre atrasado em relação ao que as gerações novas demandam pelas características que a gente tem no mundo atual, mas a educação parece que não consegue acompanhar essas evoluções, que está presa ainda a alguns paradigmas muito tradicionais. E ainda a gente vê escolas cujo papel é a transmissão de conhecimento, é o conteúdo. E hoje a gente tem o conteúdo na palma da mão. Sim, tá muito fácil, né? A escola, ela precisa olhar para a educação de uma outra forma, de uma forma mais humanizada. Como que eu posso contextualizar essas crianças nesse mundo? Só transmitindo informação e conteúdo? Não. Né? A gente tem hoje inteligência artificial, a gente tem uma série de recursos que pode reinventar a sala de aula para que a sala de aula trabalhe 4 questões importantes, que é a comunicação. Com o isolamento social, as pessoas desaprenderam a se comunicar. E essa é uma habilidade crucial para qualquer ser humano. Sim. Né? A questão da cooperação e da conexão. As crianças, elas estão em sala de aula, elas estão em grupos sociais, mas elas estão trabalhando sozinhas. Carteiras enfileiradas, cada criança tendo que fazer uma prova e ela é medida, né, pela evolução dela por uma nota. Então, a gente sabe o quanto é difícil lidar com uma sala de aula grande, né? Mas é muito importante que as crianças conversem sobre o conteúdo que está sendo ministrado. E a conversa atrapalha o cumprimento do conteúdo exigido. Então, se a criança conversa muito, eu não termino o conteúdo. Então, tem uma série de coisas que precisam ser repensadas, porque senão a gente vai continuar nessa busca de soluções mágicas e trazendo cada vez mais consequências para o desenvolvimento das crianças. Nós estamos limitando o desenvolvimento dessas crianças. Gente, ó, vocês viram um recado aí, né? Vamos tomar mais cuidado, né? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que são os nossos frutos aí, né? Ju, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no Lado a Lado, viu? Tagarelei hoje, né? É um assunto gostoso da gente falar, porque somos as duas, já fomos as duas. Sim. Você ainda continua, mas eu também já fui da educação, então interessa muito. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte sempre. À E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta.